Cabeça Quadrada é uma história que existe em mim desde 2004. Foi quando eu encontrei com xamãs da Sibéria e comecei um processo de autotransformação. E na Sibéria, com menos 40 graus, a neve no joelho, carregando malas imensas, a rodinha da mala quebrou. E o xamã olhou para mim e falou assim: mala quadrada, cabeça quadrada. E, na verdade, essa frase representava todo mundo que eu queria deixar para trás e a nova forma de viver que eu via à minha frente. Eu vivia num apartamento, eu usava óculos, eu andava de carro, eu seguia o tic-tac do relógio e eu não queria viver uma vida tão desconectada do meu coração, do meu self, da minha alma e também dos ambientes naturais. Aí eu acho que o Mala Quadrada, Cabeça Quadrada traz isso um pouco, uma forma de ver o mundo diferente, né? Fora da caixinha, sem ser dentro da Matrix. Eu acho que todo novo livro, toda nova história é filha, não só das experiências de vida, mas também de todos os livros que vieram antes. E eu acho esse processo lindo. Então, o Mala Quadrada, Cabeça Quadrada tem essas duas origens, tanto minhas experiências de vida e o que eu estava querendo comunicar naquele momento, como ele também é filho de muitos outros livros. Então, Mala Quadrada, Cabeça Quadrada nos convoca muito a viver a verdade de cada um. Se isso é para criança, se isso é para adulto, não sei exatamente. E aí é engraçado porque quando as crianças pegam o livro, é um formato, né, que é triangular, que vira um quadrado e que no processo de interação com o livro você vai ter que girar. Aqui, ó, fiquei grávida. Eu tenho que girar o livro. E as crianças brincam com isso. Ou como uma criança, quando chegou aqui, disse: uau, isso é um portal. Elas adoram, elas riem, elas acham uma linguagem meio que... A linguagem, a ilustração é meio que uma adivinhação, porque não está tudo explícito. No entanto, a experiência de muitos adultos com o livro é de lágrimas. Quando o adulto pega o Mala Quadrada, que eu acho que aí eles fazem a pergunta: uau, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Quando é que eu vou tirar os óculos quadrados? Foi muito legal quando a gente levou para a gráfica e a gráfica disse: a gente não sabe imprimir isso aqui não. A gente não tem condição de fazer esse livro não. E no entanto, quando mostraram, né, os meninos mostraram os arquivos e tal, a gente teve que ir levar um exemplar, mostrar todo esse processo, como era que seria costurado o livro e tal, para poder a gráfica entender como é que seria produzido o objeto livro. Então, como nasceu esse livro objeto, né? Acho que é muito importante salientar que nessa época que eu estava desenvolvendo o projeto gráfico com a Gabriela, a gente estava também pesquisando, né? No mestrado, eu estava pesquisando sobre o livro ilustrado especificamente, e ela estava pesquisando sobre esses significados que o livro tem como objeto também. E aí a gente discutindo muito, né? Como é que ia fazer esse projeto, como é que ele ia se articular. A gente chegou nessa ideia de que a própria movimentação que o leitor fizesse, que ele pudesse interagir com o livro de uma maneira que a materialidade dele fosse fundamental para o significado do livro, né? Para a poética do livro como um todo. E aí foi um pouco nesse sentido que a gente explorou esse objeto, essa materialidade dele, para remeter às metáforas que já estavam lá no texto, né, de Patrícia. E aí foi um grande passo assim para a gente, de fato, reconhecer que ele não era um livro necessariamente infantil, que ele era, na verdade, um livro ilustrado, né? Que ele comunicaria também pelas ilustrações e pela sua materialidade, mas que não necessariamente era infantil. E aí isso balizou várias das nossas decisões. Eu trouxe aqui alguns esboços iniciais. E a primeira... Aí, assim, a gente lê o texto, né? E vai testando algumas abordagens e tal. E a primeira abordagem que a gente teve foi essa aqui, ó. Que foi... literalmente levar a metáfora a sério, assim, e fazer uma mulher quadrada, né? Fazer uma figura, uma personagem que fosse toda quadrada e tal.
Mas a gente começou a ver que isso limitava um pouco o significado do livro como um todo, né? E aí a gente começou a partir para a ideia de abstração. E aí a gente começou a testar algumas linguagens, algumas ferramentas, assim, que remetesse a essa ideia do quadrado, né, que era muito recorrente e forte no livro, mas usando abstração, a gente poderia abrir significados para isso, né? E aí a gente testou fazer com ferramentas quadradas e tal, justamente para trazer essa ideia da abstração, né? E aí até que em algum momento a gente começou a ver que a textura era uma coisa super interessante, assim, e comunicava isso que a gente estava buscando, né? E aí foi quando a gente, de fato, assumiu isso e começou a produzir as ilustrações, assim. Esses foram alguns dos primeiros testes, explorando essa coisa da textura e da abstração, né? Já com a ideia de fazer o livro girar e tal. E à medida que isso foi se desenvolvendo junto com o resto do projeto gráfico, também fez muita diferença, né? E possibilitou essas decisões. Essa aqui foi também uma das primeiras pinturas de quando as cores se misturavam, mas a gente achou que ainda estava um pouco confusa, e a gente foi trabalhando nessa linguagem aí ao longo do processo. E aí o final mesmo, né, de fato, foi essa pintura aqui, que é a capa, é o original da capa. Aqui para vocês verem. E aí na capa a gente realmente usou um detalhe, né, dessa pintura. Aqui no verso também dá para ver um pouco. Certo? Então o processo basicamente foi esse, assim, de levar a metáfora a sério e buscar como é que a gente ia representar isso visualmente. Bom, o processo de diagramação do Mala foi um processo bem peculiar, assim, porque ele não é uma diagramação linear, é uma diagramação que vai se modificando a cada página. Então, esse processo de pensar como é que o texto vai ficar de uma forma que ficasse diferente, né? E que também ficasse legível, que as pessoas conseguissem seguir o caminho da narrativa, né? Não se perder de qual lado vai continuar a história. Porque, enfim, se eu coloco um texto posicionado de um jeito, né? Se eu preciso girar o livro, podia acontecer da pessoa simplesmente errar o caminho, né? E voltar para o início, enfim. Então, a gente teve esse cuidado, fez alguns protótipos para tentar tornar essa diagramação o mais segura possível. E, além disso, também a escolha tipográfica ela foi super importante para a condução da narrativa, que apesar de ser um detalhe, é um detalhe que faz muita diferença, né? Que o texto ele começa com uma tipografia que ela tá toda quadrada. Se você reparar no desenho da letra A, no desenho da letra N, eles têm um desenho bem quadradinho. E aí, à medida que vai passando a história, né, que acontece o momento de virada lá no meio do livro, a tipografia começa a ficar arredondada. E juntando isso com uma ilustração, pensar o texto, né, de uma forma que ele ficasse legível, porque as ilustrações elas têm muita textura, né, elas têm muitas cores diferentes, e a gente precisava pensar num espaço para que o texto ali naquela ilustração ficasse legível também, né, que a gente não queria separar texto e ilustração, a gente queria que tudo ficasse unificado, então precisava que o texto ficasse legível ali também. Eu acho que uma grande emoção para mim foi quando eu vi, na voz de Lula Queiroga, o texto do book trailer, que dizia assim: até quando cabe uma vida inteira num mundo quadrado? Eu acho que é muito legal quando a literatura provoca perguntas e não respostas. Eu acho que o choro do adulto quando encontra esse livro é muito assim: não sou eu lendo o livro, é o livro que está lendo a minha alma.